simplificar os tributos sobre o consumo de bens e serviços no Brasil. Com essa promessa, a equipe econômica do governo federal entregou o texto com os detalhes da reforma tributária no Congresso Nacional em abril de 2024. Queria aproveitar esse tempo para fazer perguntas absolutamente objetivas. Saber a opinião do ministro sobre isso. A esse modelo que foi desenhado pelo governo foi enviado para o Congresso Nacional. Por que a implementação dessas medidas todas? O que Vossa Excelência tem a dizer para nós? Em maio, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou de comissão e tirou dúvidas dos deputados sobre o assunto. O papel desse Congresso, como Casa do Povo, é justamente fazer a mediação entre o que é necessário e o que é possível. E foi exatamente o que aconteceu. O grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, formado por 14 parlamentares, verificou os mais de 500 artigos da proposta. Em 40 dias de trabalho, mais de 400 pessoas consultadas e 22 audiências públicas realizadas. Em julho de 2024, os parlamentares do grupo de trabalho apresentaram um relatório final. O deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, anunciou um novo cronograma de tramitação. De agora em diante, o diálogo nosso como relatores é com a Casa, é com os deputados, com os líderes e com as suas respectivas bancadas estaduais, para que possamos, na próxima semana, aprovar. Dias depois, o texto foi aprovado em plenário e seguiu para análise dos senadores. Mas, por causa das alterações feitas por eles, a proposta voltou para a Câmara no início de dezembro. As articulações foram intensas, com posicionamentos contrários. A reforma, para mim, toda é uma tragédia tributária. E também favoráveis. Ele reordena o capitalismo brasileiro, que é o pior tipo de capitalismo do mundo. Até que veio a decisão final dos deputados, na última semana de trabalho do ano. 324 votos sim, 123 votos não, 3 abstenções, de um total de 450 votantes. Aprovados os dispositivos. A reforma tributária substitui 5 tributos que existem hoje por 2 impostos sobre o valor agregado, um administrado pelo governo federal e outro por estados e municípios. Os 2 impostos serão cobrados no local onde o bem é comprado e o serviço prestado. Tá, mas afinal, quais são as regras de cobrança sobre produtos e serviços? E quais itens foram diferenciados? Bem, os deputados fizeram uma série de ajustes para adequar a arrecadação. E, pelos cálculos, o novo imposto sobre valor agregado terá um teto máximo de 26,5%. O texto prevê uma espécie de trava para a alíquota, como explicou o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Nós garantimos a trava. O Senado melhorou a trava, dando obrigatoriedade ao governo, em 90 dias, enviar um PLP de cortes, e é simples cortar. Está lá o regime diferenciado. Tem todos os produtos e todos os setores na alíquota diferenciada. É só aumentar. Na hora ele resolve o problema da alíquota ficar em torno de 26,5%. Nós convencemos a tirar exceções que foram garantidas do Senado aqui na Câmara dos Deputados. Nós enfrentamos esse debate e nós reduzimos mais de 0,70% da alíquota geral. Para chegar a essa redução, os deputados voltaram atrás em pontos aprovados pelo Senado, como a retirada do saneamento básico do rol de serviços com 60% de desconto de imposto. Segundo os deputados, isso causaria um aumento na alíquota geral. Água mineral e bolachas também foram retirados dessa lista. Em relação aos medicamentos, a Câmara aprovou a retomada da versão original do texto e incluiu uma lista com 383 itens que terão alíquota zero. O Senado tinha derrubado a lista e definido que uma lei complementar estabeleceria o rol de medicamentos isentos. A Câmara também reverteu uma alteração do Senado e voltou a incluir as bebidas açucaradas, como os refrigerantes e sucos de caixinha, no imposto seletivo, que terá uma taxa extra a mais para desestimular o consumo de itens considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Falando nisso, os carros elétricos continuam neste pacote. O entendimento é que o descarte de baterias é um problema ambiental.
Os deputados também colocaram jogos online e de apostas dentro do chamado Imposto do Pecado. Mas armas e munições ficaram de fora. Teve debate no Senado e na Câmara, mas não foi aprovado. E a cesta básica, bora falar? Olha, o texto definiu a lista de produtos considerados essenciais. Nada de imposto para o arroz, o feijão, carnes, frangos, peixes e ovos. Ficou definido que as famílias de baixa renda inscritas no CAD único do governo federal poderão receber os valores pagos em impostos de volta, por meio do cashback. Isso vai valer para produtos como botijão de gás, gás canalizado, contas de luz, de água, serviços de esgoto, além de telefonia e internet domiciliar. O texto aprovado cria uma nova categoria, o nanoempreendedor. Para ter isenção de imposto, deve faturar até R$ 40.500 ao ano, ou seja, metade do valor do faturamento do microempreendedor, o MEI hoje. Ficaram mantidos do Senado os serviços veterinários e planos de saúde animal com redução de 30% e alíquota de 8,5% para sociedades anônimas de futebol. Tá, mas quando essas mudanças começam a valer? Tudo, plenamente, só em 2033. Mas o governo quer começar o período de transição já em 2026. Diz que é uma fase de testes, apenas uma simulação, sem cobrar o imposto do contribuinte. A ideia é ajustar o sistema para saber se a soma não vai ultrapassar a alíquota. Enfim, é isso. Regulamentação da reforma tributária concluída no Congresso Nacional. Explicamos até aqui o que vai acontecer a curto e a médio prazo. Mas qual será o impacto daqui a alguns anos? Bom, segundo o relator, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, o futuro é resultado do que fazemos hoje. Essa reforma, em 10 anos, vai aumentar a riqueza do Brasil em 20%, vamos ficar mais ricos. Na data de hoje, 2 trilhões de PIB e vamos dividir e colocar no bolso do povo brasileiro R$ 6.000 de renda per capita. Vai ter simetria da indústria nacional com a indústria estrangeira. Nós fizemos a maior reforma dos últimos 40 anos do ponto de vista estrutural.